aguinha aqui, ó. Valeu, Amandita. Beleza, beleza. Botem aí, gente. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todos, meus lindões. Hoje nós vamos ter uma aula que, para mim, é a aula mais importante de nosso primeiro semestre. Tá certo? É uma aula sobre plano de texto. E aí eu preciso que vocês sejam pessoas, assim, extremamente atenciosas para esse processo, porque nós vamos precisar contribuir bastante com essa aula. Como eu disse, é uma aula que eu julgo muito importante, é uma aula importantíssima para mim, é uma aula que a gente vai lidar com diversas situações, diversas habilidades que nós vamos precisar ter. Aqui precisa de um fone. Aqui precisa de um fone. Só um segundo. Esqueci como é que é esse panorama. Só um segundo. Estão me ouvindo agora direitinho? Tá beleza aí? Pronto, tá ótimo, né? Pronto. Aí o chat tá aqui também direitinho. Eu vejo o chat e vejo vocês aqui, ó. Pronto, massa. Vamos lá, vamos começar, né? Gente, olha só, vocês sabem que as aulas ficam gravadas, eu vou disponibilizar a aula lá gravada. Você anota se você acha que deve anotar. Eu, particularmente, acho que vocês deviam anotar a parte do esquema, a partir do momento que eu começar a esquematizar mesmo lá o texto, viu? Eu acho que é bom ter para poder você acompanhar o raciocínio, e acompanhando o raciocínio, eu acho que você consegue aprender com mais facilidade, certo? Diga, Luquinha, seja bem-vindo, meu velho. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, qual é um dos grandes problemas dos estudantes produzirem redações em concursos, vestibulares, na escola, em qualquer lugar que seja? A maioria dos estudantes, gente, não tem método, não tem uma forma pensada de agir para lidar com o texto. Não tem etapas. A grande maioria ainda trabalha na perspectiva da inspiração, de ter muito conteúdo e de ler muito. Nossa, é a disciplina, com certeza, que mais eu dependo, que mais depende do trabalho do estudante. Porque, com certeza, vocês conhecem estudantes, eu conheço estudantes, que assistem a aula de matemática, poucas questões fazem, chegam na hora da prova, se saem bem porque tem muita facilidade. História, por exemplo, a mesma coisa. Os estudantes assistem a aula, não necessariamente elas fazem questões e conseguem se dar muito bem nas provas. Redação não é a mesma coisa. O estudante pode ter lido bastante, o estudante pode ser uma pessoa que viu muitos filmes, muitos documentários. Se ela não vier treinando, na hora da prova vai haver uma dificuldade muito grande de conseguir colocar em prática o que, de fato, ela precisa. Gente, no caso do Enem, são 3 provas no dia, uma de ciências humanas, de 90 questões, uma de linguagens, também de 90 questões, não, 45 de humanas e 45 de linguagens, perdão, e a redação. Então, assim, você precisa fazer bem as 3 provas. E se você vai no YouTube, tem um monte de YouTube. É doido que manda o estudante fazer a redação em 1 hora. Não, a redação é a mais importante do dia. A gente vai fazer em cerca de 1h20, 1h30. E precisamos fazer rascunho. Rascunho é extremamente importante. Então, a partir de hoje, nós vamos ganhar um método. O texto que vocês vão aprender a fazer,
vocês vão incrementar o aprendizado de vocês para fazer, ele não vai ser um postulado literário, não tem que ser um texto emotivo, um texto para, assim, gerar arrebatamentos, não é isso. O texto que vocês vão fazer é um texto que precisa ser funcional, tá? Funcional. Isso é muito importante. E, para isso, nós temos etapas. Nós teremos método, porque nós teremos classificações. Das classificações, nós faremos um mapa mental. Esse mapa mental eu chamo de plano de texto. Para aí você começar a escrever. Tá bem? Tá certo? Antes de eu adentrar no planejamento, eu preciso falar de algumas coisas do texto dissertativo e argumentativo. Porque se eu não fizer essas referências, assim, algumas informações que eu vou trazer lá na frente podem ficar um pouco difíceis de acessar. Aí eu vou falar um pouco da dissertação, esse conteúdo que, de certa forma, vocês já sabem, eu vou trazer para vocês algumas informações sobre isso. Olha lá, ó. Começamos a aula. A dissertação tem um conceito, né? Todo texto tem um conceito, e a dissertação é um gênero textual que tem como objetivo principal convencer o interlocutor, confeccionando uma argumentação consistente de relevância social. Primeiro de tudo, o que é um gênero textual? O gênero, ele deriva de um tipo de texto, tá? Nós temos 3 tipos de texto que estudamos ao longo do nosso ensino fundamental. São eles o texto descritivo, o texto narrativo e o texto argumentativo. Cada um desses pode criar uma infinidade de gêneros. Por exemplo, se você for estudar a área de biológica, se você vai ter aula na universidade, no laboratório, quando você tiver um experimento, fizer um experimento, um procedimento, o professor vai pedir que você faça um relatório. O relatório é um gênero textual descritivo. Quando você preenche o formulário para ingressar na universidade, você está fazendo um gênero textual descritivo. Eu acho que o que mais nós estudamos ao longo da nossa formação foram gêneros textuais narrativos. A fábula é um gênero textual narrativo, o conto, o romance, a crônica, tem vários por aí, a anedota, a piada é um gênero textual narrativo. Então, se a piada é um gênero textual narrativo e um show de stand-up comedy é um conjunto de piadas, né? O stand-up também é um gênero, mesmo que oral, textual, oral, narrativo. Só que, ao longo da nossa vida escolar, principalmente no ensino médio, nós tivemos muito mais atenção aos textos argumentativos. E aí nós temos a carta argumentativa, é um gênero textual argumentativo. O artigo de opinião é um gênero textual argumentativo também, e as dissertações. As dissertações escolares, aquelas que nós fazemos para as provas de vestibular que nós vamos prestar, os exames, os concursos e por aí vai. Gente, olha só, tem 2 dissertações no mercado que a gente vai fazer redação. Essa primeira dissertação está um pouco em desuso, mas ainda cai em algumas provas de São Paulo, e eu preciso falar para vocês um pouco dela para que vocês entendam a diferença entre um e outro. Essa dissertação ela vai vir escrito apenas dissertação. Escrevam uma dissertação sobre o assunto. Ou escrevam um texto dissertativo sobre o assunto. Ou, no máximo, eles vão dizer, escrevam uma dissertação em prosa. O que é uma dissertação em prosa? É um texto dividido em parágrafos, né? Lembrem lá na literatura, você estuda romantismo, prosa, poesia, prosa, não é mesmo? Isso, prosa. Dissertação em prosa é dissertação comum. E ela tem um objetivo principal, que é analisar um assunto. Exemplo, digamos que te submetem o tema discuta a redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal é um tema polêmico. Nessa estrutura da dissertação comum, ou a dissertação em prosa, o estudante pode ponderar, fazer uma análise ponderativa. Como assim? Ele pode falar em um desenvolvimento sobre o lado positivo da redução, no outro desenvolvimento, o lado negativo da redução da maioridade penal. E aí, tendo essa... O que foi, Lili? Gente, olha aqui, meu filhote. Tchau pro pessoal de tchau. Diga, oi, gente. Vai lá, gente. O que vocês querem? Me dar comida, gente. Estou dando aula, gente. Meu Deus do céu. As pessoas querem que eu coma mais, imagine, né? Estou trabalhando, meu Deus. Depois eu como. Ó, então, um beijo, gente. Olha só. Ai, ai, que figuras, hein?
Né, Laurita? Que figura, gente. Guilherme. Gabi, você está dizendo que Guilherme é bonitinho porque você não vive com ele. Eu quero você numa casa trancado com o Guilherme. Guilherme, o apelido dele mais carinhoso aqui em casa é Vândalo, tá? Vândalo, porque ele literalmente é uma figura explosiva. Não sei se é que você me entende, tá? Rapaz, só eu contando para vocês as resenhas de Guilherme. Guilherme, com 3 anos de idade, ele conseguiu se desviar de todo mundo da casa, na casa da avó, com um prato de macarrão e jogar dentro do aquário da avó, porque ele disse que o peixe ficou olhando para ele, abrindo a boca, ele interpretou que o peixe estava com fome. Ele jogou macarrão dentro do aquário gigante, mas tinha prejuízo da avó, viu? E aí por diante, tá? Eu contarei histórias de Guilherme. Guilherme, dá para fazer um livro, viu? Um livro de contos, gênero textual narrativo, as histórias de um vândalo mirim. Pronto, tá aí o nome. Ícone, né, Mandinha? Histórias de um vândalo mirim. Ai, ai, gente, só rindo com essa galera. Ó, gente, então, vamos voltar. Então, essa dissertação, né, se você tivesse submetido a você o tema da redução da maioridade penal, você poderia ponderar na dissertação comum, na dissertação em prosa. Você poderia falar sobre a redução da maioridade penal, um lado positivo e um lado negativo, como eu falei para vocês. Certo? E somente no final dessa dissertação você se posicionar, caso quisesse. É como se você fizesse análise, olha, tem esses aspectos positivos aqui da lei, de uma possível lei, tem esse aspecto negativo aqui de uma possível lei, e no final, pela análise que você fez, você tende a ser mais a favor ou mais contra. A dissertação argumentativa, que é a que a gente mais usa, o segundo modelo, ela diverge desse modelo primeiro. Para começar, que eles vão pedir para você escrever uma dissertação argumentativa. Toda dissertação argumentativa precisa de uma tese, né? E a tese é um ponto de vista. Então, essa tese vem no início, ao contrário da opinião na dissertação comum, que vem a opinião no final. A opinião vem no início, tá? E essa tese, é sobre essa tese que você vai marcar a sua redação inteira. Então, lá no início, você vai ter que deixar bem claro, de início, se você é a favor da redução da maioridade penal ou se você é contra a redução da maioridade penal. Certo? Então, essa é uma característica importante desse processo. As dissertações argumentativas, elas começam com uma tese e defendem essa tese o tempo todo. Os dois desenvolvimentos vão sustentar essa tese, tá? E, na verdade, sustentando essa tese, eles vão defender esse ponto de vista o texto inteiro. Depois ele fala, é o gênero textual que tem como objetivo principal convencer o interlocutor. Quando ele fala isso no conceito, convencer o interlocutor, quer dizer que não é você mudar a opinião que ele tem, certo? Ele está pouco se lixando para a sua opinião, o corretor. Ele está interessado que você tenha uma opinião, certo? Se você tiver uma opinião, tá ótimo, tá beleza, tá maravilhoso, ok? Mas ele não está interessado se você tem um posicionamento A ou B sobre um determinado assunto. Ele quer que haja uma argumentação em torno disso, em torno desse processo, certo? Inclusive, para que a opinião não seja um elemento extremamente manipulativo na correção dos textos, o sistema do Enem é um sistema muito confiável para poder você ter sua nota. Deixa eu lhe dizer como é que funciona. São sempre 2 corretores. E são corretores de todo o Brasil. Quando eles são aprovados, eles só são aprovados por convite, tá? Não tem uma seleção, um edital, não. Se alguém corrigiu, me convida. Depois que eu faço um ano, cada um pode convidar 2 pessoas, mas convida para o teste, né? Vai fazer um teste, vai fazer um exame lá do que deve ser feito. Se essa pessoa for aprovada, ela é contratada. E aí ela responde um questionário de 200 questões, que pergunta desde em quem a pessoa votou na eleição passada, qual é a visão política da pessoa, passando pela comida preferida, né? Passando pela comida preferida, clube que torce, da religião que tem, formação, cor, credo, tudo. Muita coisa se pergunta, muita.
E aí, essas perguntas vão virar um algoritmo. E quando chega a redação para ser corrigida, numa intranet que a pessoa vai lá, né? Aparece a redação aqui na frente, parece aqui as caixinhas com as 5 competências, a pessoa lê e bota as notas. A redação é enviada para 2 corretores. Primeira versão e segunda versão. Aí a nota de um mais a nota do outro, a média é a nota. Tá? Aí o que acontece? Se um corretor deu 600 pontos numa redação e o outro deu 680, eles consideram dentro da margem de erro. Não há disparidade. Aí soma 680, 600, 640 é a média, é a nota do candidato. Mas se passar disso, subir um nível disso, vocês sabem, são 5 competências, né? Cada competência vale 200 pontos, cada competência tem 5 níveis, né? Você pode zerar a competência, tirar 40, 80, 120, 160, 200 é fechar a competência, tá? E aí, né? O que acontece? Se um deu 600 e o outro deu 720, essa redação ela não fecha, ela vai para um terceiro corretor. E esse terceiro corretor é alguém que trabalha no MEC, é alguém que treinou os outros corretores, é alguém experiente. E aí ele dá a nota. Vamos dizer que ele deu a nota 640, ficou mais perto de 600, vai fazer uma média. 600 mais 640, dividido por 2, 620, a nota vai para o sistema, e aquele corretor que deu uma nota muito alta, que deu uma nota diferente, ele recebe uma espécie de negativada. E essas negativadas podem comprometer o trabalho dele. Se durante um período probatório ele só recebeu negativadas, ele vai ser demitido automaticamente. Se ao longo do processo todo ele recebeu mais do que a porcentagem de negativadas que eles acham que é mínimo adequado para ser corretor do Enem, ele não corrige o ano que vem. Então, se um corretor marginalizar a nota de estudante por causa de uma opinião dele, ele pode se prejudicar, né? Mas entenda, é de uma opinião, né? O corretor vai marginalizar se o estudante disser que, na redação, que bandido bom é bandido morto, né? Não é condizente com os direitos humanos. O bandido vai ser punido, vai ser julgado, vai ser preso, punido pelo crime que ele cometeu. É a estrutura usual, né? 2015, 2016, que eu corrigi o Enem, nossa, foram, assim, inúmeras pérolas. 2015 foi, né, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu li várias redações que diziam assim, nossa, agredir a mulher é uma coisa muito feia, terrível, mas tem algumas que gostam. Vira até um fetiche sexual, agressão, imagine, né? Em 2016, Amandinha, foi intolerância religiosa. Aí o pessoal dizia assim, as religiões devem ser respeitadas, é um país democrático, mas macumba não é religião. Imagine, gente. Imagine a situação, né? Terrível. Então, isso aí não é opinião, isso aí é agressão aos direitos humanos. Então, vai ser marginalizado lá, anota. Tá? Então, você não convence de sua opinião, você convence que seu texto tem coerência. Tá certo? Confeccionando uma argumentação consistente, uma argumentação que consiste, ou seja, que tem referencial, repertório, e tem ideias comprobatórias, que tem argumentação. E de relevância social. O que seria relevância social? Relevância social é você fazer uma discussão que seja relevante para toda a sociedade. Então, seria interessante você se afastar um pouco da sociedade e olhar um pouco de fora. Para isso, vai uma dica. Você pode fazer, sabe o quê? Você deve, na verdade, fazer, sabe o quê? Não pessoalizar a redação. Não pessoalizar. Não colocar eu, nem nós, nem nosso, nem queremos, nem podemos, porque pode, às vezes, dar uma sensação de que você está olhando um problema do seu local social. Então, quando alguém diz assim, nós precisamos mudar o Brasil, nós quem? Tem muita gente que não quer que o Brasil mude em nada. Aí gera uma sensação de desconforto, porque não se consegue entender direito o que está sendo dito. Quando o redator diz o Brasil precisa de modificações urgentes, a gente já sabe, quando se fala de Brasil, está se falando das grandes generalizações, daqueles que precisam que o Brasil mude. É mais maduro, é mais adequado. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos ir? Falem comigo. Beleza, Mandinha? Tudo certo, né? Posso ir, né? Massa, Gabi. Muito obrigado. Vamos lá, ó. Quais são os elementos básicos de uma dissertação? Tema, ponto de vista e argumentação. O tema lhe é dado, lhe é submetido, você tem que submeter ao tema, não dá para falar de outra coisa.
Se você falar de outra coisa, você foge do tema e a fuga do tema é zero. Mas não se assuste que tem pouquíssimos zeros, viu, Neném? Não dá, assim, 3%. Né? Seria como o cidadão foi escrever sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tema de 2000 e... Quanto, Luquinhas? 19. O acesso a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O tema fosse cinema e o cidadão falasse de maconha, aí ia ser fuga do tema. Porque, inclusive, se o tema é cinema e a pessoa falar de maconha, provavelmente ela ingeriu maconha para poder achar que deveria falar da erva ao invés de cinema, tá? Então, fuga é bem pouquinho, né? Bem pouquinho. O que mais acontece é que nas notas baixas, tá? Nas notas baixas, a maioria delas tem fuga parcial. Fuga parcial é muito mais comum. Fuga parcial, o candidato está falando do tema e aí ele começa a falar de um elemento relacionado ao tema e esquece o tema principal. Mas o tema lhe é dado, você tem que submeter ao tema. Depois vem um ponto de vista. O ponto de vista, gente, é a sua tese, é a sua opinião sobre o assunto. É sua opinião sobre o assunto, tá? É a sua opinião sobre o assunto. Então, a tese precisa entender que ela deve ser feita sobre uma situação-problema. Todos os temas do Enem, especificamente, e da maioria dos vestibulares, são situações-problema. Como assim, Luquinhas? Elas já são um problema. Quando eu falo democratização do acesso ao cinema no Brasil, a proposta está dizendo que o cinema não é democrático no Brasil. Isso é um problema. Cultural, intelectual, de várias formas. Então, a maioria dos estudantes que vão mal, que produzem uma tese ruim e por isso o texto começa a descambar, são aqueles que dizem que essa situação da não democratização do cinema é um problema. Mas já se deveria saber que é um problema. Se não fosse um problema, não era tema de redação. Então, você já parte do pressuposto que aquela sentença é um problema. Você se pergunta sempre, para depois do problema, quem se beneficia com esse problema? Sabe? Quem é culpado por esse problema? Quem sai ganhando com esse problema? Ou quais são os fatores históricos, culturais, sociais que fomentam, que mantêm esse problema? Isso é tese. Isso é tese. Não dizer que é um problema. Tudo bem? Para sustentar a tese, a gente usa a argumentação. Que são as ideias que vão sustentar esse ponto de vista. Sem a discussão de um tema, sem o ponto de vista, sem argumentação, você não tem uma dissertação, você tem algo próximo disso e a nota vai baixar. Tá certo? Quais são... o que é que compõe um tema? Instruções, coletânea, proposta. Instruções, coletânea, proposta. Tá? Instruções são aqueles cuidados que você tem de ter para poder fazer a redação. Você tem sempre de ler as instruções. Por quê? No caso do Enem, elas não vão mudar. Se mudarem, elas vão ser divulgadas na cartilha, que é divulgada para o candidato 45 dias antes da prova. Aí você lê lá, se tiver alguma mudança, você segue. Mas é raro. As outras provas todas você tem de fazer. Né? As provas da Consultec, da Strix, por exemplo, num semestre eles pedem título obrigatório, no outro eles pedem título facultativo. E aí, se você errar, você vai perder ponto. Aí você vai me dizer, Luquinhas, eu vou perder ponto porque não fiz um título? Não, você vai perder ponto porque você não leu as instruções da prova que você vai fazer. Tá? Isso é importante. 2, coletânea. Gente, de uma vez por todas, tá? Vou dar um ponto agora. Você pode sim usar os textos de apoio. Você pode sim usar os textos de apoio. A grande questão é, você não pode trazer uma informação do seu texto de apoio e não dar significado a ela, porque senão, quem vai corrigir vai perceber que você fez isso apenas para preencher, apenas para preencher linguiça, apenas para poder ocupar espaço na sua redação, tá? Só um segundinho, João, rapidinho. Sobre ocupar espaço. Então,
toda informação que vem da coletânea, toda informação que vem do texto de apoio, ela precisa ser significada, precisa ser relacionada ao assunto. Feito isso, você vai ter usado positivamente o texto de apoio. E não esqueça que, mesmo você podendo usar, use só uma vez, para não dar a sensação de que você só trabalhou em torno do texto de apoio e não trouxe nenhuma percepção sua para a construção do texto, tá? João perguntou aqui, você consegue repetir essa última parte da tese? Que última parte, João? Que eu estava dizendo por que é tese? É isso? Você tinha dito sobre não ser simplesmente falar que algo está certo ou errado. Se, não simplesmente falar, Joãozinho, que é um problema, tá? Porque sempre as propostas do Enem são situações problema, sempre. E aí muita gente erra em que ponto? Nossa, a ausência de democratização do cinema é um problema do Brasil. Aí a pessoa está sendo redundante, entendeu? Você não coloca isso no texto, você parte dessa premissa para começar a pensar, nossa, isso é um problema, por quê? E aí você vai construir uma tese que tente trabalhar essa ideia do porquê, né? Por exemplo, apontar responsáveis. A democratização do cinema no Brasil seria extremamente necessária e existem responsáveis para que ela não aconteça. Isso é uma tese. Você pode culpar alguém. Você pode dizer assim, o acesso a um cinema democrático é um direito garantido por leis pelo acesso à cultura, e o Estado brasileiro continua mantendo esse direito dos indivíduos longe de serem respeitados. Isso também é uma tese. Então, o que eu falei, João, meu lindão, é que você vai começar a pensar depois da ideia de que é um problema. Nunca repetir como tese de que aquela situação é um problema. Entendeu? Massa, João. Valeu. E, por fim, temos a proposta, que é a parte negrito, que é a parte negrito que você vai, claro, discutir, falar sobre. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou colocar aqui agora a proposta, eu vou pedir que você anote. Anote aqui rapidinho a proposta, eu vou lhe dar 3 minutos para você anotar, para a gente começar a fazer esse trabalho. Anote aí rapidinho, 3 minutos, ó. A proposta que a gente vai usar para poder fazer o planejamento.
gente? Pronto. Eu quero que você agora só preste atenção aqui no meu raciocínio, ó. Vamos lá. Esse foi o tema que eu vou usar. Eu vou usar esse tema como exemplo para o planejamento que a gente vai fazer. E assim, esse tema está na apostila de temas. Já voltou, Amandinha? Já voltou? Tá tudo beleza? Pronto, massa. Valeu. Olha só. Esse é o primeiro tema da apostila de temas carnavalescos, está lá no seu Classroom, tá? Um tema sobre autismo. Porque esse tema é difícil, eu não sei nada sobre autismo. Gente, não precisa saber. Entendam o seguinte: os temas, eles trazem a necessidade de análise, na maioria das vezes, sobre os impactos que aquela situação causa na sociedade. Então, você não precisa saber os sintomas do autismo, o que seria uma pessoa autista, né? Quais são os comportamentos, nada disso, né? Você precisa saber que é uma doença, na verdade, um transtorno, e que, obviamente, nós vivemos numa sociedade em que os direitos das pessoas são sempre ameaçados. Provavelmente vai haver uma discussão sobre os direitos das pessoas com autismo, tá? Veja aqui, ó. O que é autismo? No fim dos anos de 1980, uma a cada 500 crianças era diagnosticada com autismo. Hoje, a taxa é uma a cada 68. Primeira informação, ó, é exatamente assim que você escreve, ó. Anos de 1980. Você não vai colocar anos 80 ou anos 70. Anos de 1980, porque já passou de 2000, pode gerar alguma confusão, tá bom? Beleza. Segunda pergunta, deixa eu perguntar a vocês. Uma criança a cada 500 era diagnosticada com autismo. Hoje é 68 a cada 500 crianças. O que é que aconteceu? Aumentou os casos de autismo ou melhoraram as tecnologias diagnósticas? Me digam. Tecnologia, disse a Mandinha, né? O que vocês acham? Concordam com elas? Com ela? Eu concordo e ainda acrescento uma coisa. Digo que melhoraram as tecnologias diagnósticas e também há gradativamente uma diminuição do preconceito sobre esse assunto. Então, pelo menos, a gente fala mais sobre isso. A gente já fala hoje sobre saúde mental. Antes, a gente só falava sobre doença mental. Qual a diferença, Luquinhas? A doença é o problema. A saúde é a profilaxia, tá? A gente já fala em saúde mental como se qualquer pessoa fosse poder ser atingida por uma doença mental. Isso é importante, porque diminui um preconcebimento, tá? O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, também é assim que a gente escreve, tá, gente? Quando a gente tem uma sigla, a gente não coloca a sigla primeiro, a gente coloca a tradução da sigla que a gente quer usar, entre parênteses, depois a sigla. Porque depois, ao longo do texto, se você quiser citar de novo esse órgão, de novo esse contexto, você só coloca a sigla. Tá bem? Tranquilo? Mas não vamos traduzir instituições muito conhecidas. Não precisamos traduzir SUS, não precisamos traduzir OMS, não precisamos traduzir MEC. Pelo amor de Deus, de Jeová, de Ansan de Jesus, não vamos traduzir IBGE. Então, as 3 semanas que o cidadão me deu uma redação, tinha lá Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais 6 vezes na redação, eu passei assim, ó, um marca-texto rosa, escrevi lá embaixo, você está pensando que eu sou otário? Você está pensando que eu sou bocó? Está pensando? Pô, as 6 vezes, dá umas 3 linhas, pô. Dá umas 3 linhas que H, esse não, pode não. Viu? Uma vez só. E IBGE não precisa, pode ser IBGE direto. Se for uma expressão assim, IPEA, aí você escreve lá, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ó, entre parênteses, IPEA, fecha, lá pelas tantas, se você quiser falar IPEA de novo, você usa só a sigla. Fechado? Vamos lá. É um transtorno que causa problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento social da criança.
Atualmente, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo todo possuem algum tipo de autismo. Nossa! Segundo a OMS, com relação ao Brasil, esse número passa de 2 milhões. Uma pesquisa atual, realizada neste ano do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, diz que o autismo atinge ambos os sexos e todas as etnias, porém o número de ocorrências é maior entre o sexo masculino, que é cerca de 4,5 vezes, né? Mais homens são diagnosticados com autismo por uma questão de gênero, sabia? Né? As pessoas não veem problema a menininha de 7 anos de idade passar o dia inteiro no quarto desenhando. Mas vem se for um menino. Se for um menino, as pessoas não acham legal, as pessoas acham que ele devia estar ativo. Né? Mas mesmo assim ainda existe mais diagnóstico de meninos, né? Esse transtorno não possui cura e suas causas ainda não são incertas. Porém, ele pode ser trabalhado, reabilitado, modificado e tratado para que, assim, o paciente possa se adequar ao convívio social e às atividades acadêmicas o melhor possível. Quanto antes o autismo for diagnosticado, melhor, pois o transtorno não atinge apenas a saúde do indivíduo, mas também de seus cuidadores, que, em muitos casos, acabam se sentindo incapazes de encararem a situação. Olha que ideia interessante que poderia ser utilizada na sua redação, que está no texto de apoio, que é uma coisa que as pessoas pensam muito pouco. Existe um espectro, né? Transtorno do espectro autista. O pessoal com autismo, ela tem, às vezes, um autismo leve e um autismo severo. E quanto mais severo o espectro, mais difícil de lidar com a pessoa que tem esse transtorno. Então, as famílias ficam muito abaladas, ficam muito sentidas. E as famílias também deveriam ser tratadas, deveriam trabalhar sobre essa questão para poder se sentirem um pouco melhores. É uma ideia boa que poderia ir para a sua dissertação também, tá? Texto 2, está todo mundo comigo? Tudo beleza? Olha só, texto 2. Direito das pessoas com autismo, beleza. Lei 12.764 de 2012. Deixa eu dar uma informação para vocês que é importante, muito importante agora, né? Luquinhas, você tem alguns anos trabalhando no tema do Enem na sala, né? É algum pacto com a entidade religiosa? É algum tipo de máfia que você paga alguém para dar acesso ao tema? Não, gente, não é algo miraculoso, tá? Tem muita gente que às vezes consegue um sucesso, entende como é que funciona e cria uma sensação meio mágica, assim, para o exterior, como se fosse algo maravilhoso. Não é. É só descobrir uma técnica que o Enem usa sempre para poder fazer o tema, uma lei que foi recentemente promulgada no país. Um ano e meio, no máximo, foi promulgada no país. Então, eu sempre vou confeccionar, durante o primeiro semestre, principalmente, temas que tenham a ver com leis aprovadas recentemente. Ah, mas essa lei aqui foi de 2012, tá meio velha. Tá, sim, eu não fiz o tema por causa dessa lei. Eu fiz o tema por causa de uma lei de 2020, início de 2020, que obriga todos os estados, todas as cidades do Brasil, na verdade, que tenham mais de 1 milhão de habitantes, a terem um centro de referência para tratamentos de transtornos e doenças mentais. A de Salvador, quem está aqui em Salvador, é ali na praça do Campo Grande, né? Quem vem em direção Corredor da Vitória, e logo à esquerda, assim, primeira casa, azulzona grande, é um centro de referência, né? Luquinhas, porque todas as minorias, não sei se todas, mas muitas minorias têm leis específicas, né? Porque nós temos aí o direito das pessoas com autismo, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos a lei de feminicídio, né, a lei do racismo, enfim, a lei de homofobia. Isso porque a gente precisa categorizar quando o crime ele se utiliza de um preconceito ou de uma imputabilidade da pessoa. Uma pessoa imputável é aquela que é considerada incapaz de se proteger. Pessoa inimputável, na verdade, né? E as pessoas com autismo, elas são pessoas que têm certa fragilidade. Então, se uma pessoa estuprar uma pessoa com autismo, ela está praticando estupro de incapaz, né? Estupro de alguém, né, vulnerável, tá? E aí a lei existe para poder não só punir mais severamente, porque é um agravante as pessoas que incorrem nesse erro, como também
servem para gerar nas pessoas a capacidade delas usarem o Ministério Público em seu favor. O Ministério Público, gente, é a instituição que serve para proteger o cidadão do governo em vigor. É uma instituição de Estado, ela sempre vai estar aí, os governos que mudam. E aí, se o governo, de certa forma, agride o cidadão, o Ministério Público entra para processar o governo, para poder cobrar do governo as ações, tá? Então, por isso que eles colocam aqui, ó, artigo 3º, trata dos direitos conferidos à pessoa com transtorno do espectro autista, quais sejam vida digna, integridade física e moral, livre desenvolvimento da personalidade, segurança e lazer, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral e às suas necessidades de saúde, o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, o atendimento profissional, nutrição adequada e terapia nutricional, os medicamentos e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, tá? A lei serve para demonstrar o quanto se tem aí um cuidado com a localização social da pessoa com autismo e sua protetividade, tá certo? Texto tem aí, ó, informações divulgadas pela Organização da Saúde sobre autismo. No mundo, são mais de 70 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. Uma em cada 68 crianças com 8 anos de idade sofre do transtorno do espectro autista e estima-se que 90% dos brasileiros, olha isso, com autismo não tenham sido diagnosticados. Gente, é difícil, viu? Essa aí subnotificação é forte. Aí chegamos à proposta, que eu pedi para você anotar agora há pouco. O que é que eu quero que você faça? Abaixo da proposta, eu quero que você use algumas linhas, pode ser a lápis, para poder traçar o primeiro pensamento que você tem sobre o assunto. Como é que você planejaria esse texto? Não quero que você escreva a introdução, não é a redação. O que é que você faz antes de fazer a redação? Ah, Luquinhas, eu não faço nada. E se você tivesse de fazer, o que é que você faria? Eu preciso confrontar essa informação a vocês. Vou dar aí, ó, 7 minutos para vocês fazerem isso. Só 7. O que é que você faria se você tivesse de planejar esse texto? 7 minutos, a gente vem com toda a técnica para você fazer isso, tá bom? 7 minutinhos, façam aí, meus amores, rapidinho.
Vamos lá, pessoas maravilhosas. Vejam bem. Essa é a proposta sobre a qual nós vamos escrever, né? Os obstáculos para o tratamento do autismo no Brasil. Todo mundo comigo? Todo mundo acompanhando? Todo mundo acompanhando, pessoas? Muito bem, né, velho? Muito bem. Muito obrigado, viu? Então, os obstáculos para o tratamento do autismo no Brasil. Deixa eu dizer duas coisas importantes para vocês, né? A proposta, ela tem uma técnica para ser feita, tá? Ela não é escrita assim a ermo, não. Ela é produzida para revelar os elementos temáticos. O que são os elementos temáticos? São as expressões, as palavras, que têm um sentido organizacional para o texto. Tá certo? A primeira coisa que a gente vai fazer sempre que a gente se deparar com proposta é, venha comigo, a fazer a primeira etapa do planejamento é procurar na proposta esses elementos temáticos. Perfeito? São três eles. Tema central, que é o assunto principal do tema, a discussão principal que vai ser estabelecida ao longo do texto, né? Mais importante, sobre o qual se fala o texto todo. Os delimitadores, ou delimitador, ou delimitadores, são a palavra ou expressão que delimita a abordagem da discussão. Né? Brasil é um exemplo de delimitador. Os últimos 13 temas do Enem, só um não teve Brasil, tá? Só um não teve Brasil. E as estratégias argumentativas, que são os subtemas das propostas, da proposta. Seriam aí, no caso, os temas dos desenvolvimentos, tá certo? Os temas dos desenvolvimentos. No caso do Enem, nas últimas 13 provas, é exatamente a mesma proporção, eles só trazem temas centrais e delimitadores, certo? Não trazem estratégias argumentativas. E só uma das últimas 13, né, não trouxe Brasil, certo? Uma coisa é certa, o tema central sempre vem. Não importa se é um tema composto, se é um tema mais longo, um tema menor, no caso do Enem, ele sempre vai vir. Sempre. Os delimitadores, às vezes sim, eles vêm, às vezes não, eles não vêm. Se eles não vierem, meus queridos e minhas queridas, você não pode criar delimitadores. Você não pode fazer com que delimitadores sejam aí construídos, porque senão eles vão modificar a proposta, e aí você vai perder ponto. As estratégias argumentativas, às vezes elas vêm, às vezes elas não vêm. Mas, se elas não vierem, você tem de construir, porque cada desenvolvimento precisa de um tema para discutir a tese melhor. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tema central, delimitadores, estratégias argumentativas marcadas, bonitinho. Vamos identificar agora na proposta? Vamos identificar na proposta agora? Vou voltar para a proposta, viu, gente? Presta atenção. Estou voltando para a proposta, ó. Voltei para a proposta. Os obstáculos para o tratamento do autismo no Brasil. Qual é o tema central, pessoas? Isso, Laurita. Tratamento do autismo. Tratamento do autismo é o tema principal, é o tema central. Certo? E os delimitadores, quais são? Obstáculos, Amandita e Brasil. Tá? Exatamente, Gabriel. Ó, obstáculos e Brasil. Por que que isso é importante? Pelo seguinte, gente, a competência 2 é a competência que tem mais responsabilidades no Enem. Eles têm de avaliar três coisas. Três coisas. Primeiro, se o estudante compreendeu o tema. Segundo, se o estudante fez uma dissertação argumentativa de verdade. Terceiro, se o estudante trouxe repertórios para a redação. Tá certo? Tudo bem? E
Quando o Enem estava sendo objetivado nesses últimos anos, havia um problema, porque a compreensão do tema ainda era um pouco subjetiva. Ficava muito a cargo do corretor. Eles queriam mudar isso, eles queriam que a redação do Enem fosse excessivamente objetiva, como é hoje. Que se o estudante lesse com cuidado e soubesse os critérios, ele ia entender o que foi que ele errou, o que foi que aconteceu. Então, eles criaram um mecanismo para garantir que o estudante mostrasse que compreendeu o tema. Como é que é isso? Nós vamos colocar, ou na nossa introdução, todas as palavras mais importantes do tema. Lá teria de ter obstáculos, tratamento, autismo e Brasil. As mesmas palavras, Luquinhas? Sim. Durante o texto você pode usar sinônimos. Mas como eu copio a proposta? Não, se copiar a proposta, perde ponto. De que forma, então? De forma articulada. A gente usa o tema central na tese e usa os delimitadores no projeto de texto. Vocês vão ver como é que a gente vai fazer isso. Tá bom? Vamos lá. Identificado isso, vamos começar a montar o nosso esquema, né? Que é, a gente começa com a identificação. Que é identificar identificar os elementos temáticos da proposta. E aí é assim que a gente faz, é assim que a gente monta. A gente bota o tema central aqui, bota o delimitador se ele tiver, setinha para cima, setinha para baixo. Uma primeira estratégia argumentativa, a segunda estratégia argumentativa e cola se tem algum delimitador relacionado. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Tudo certo? Tudo beleza? Massa. Essa é a primeira parte. Faz o esqueminha. Para que serve o esqueminha? Para já dividir como é que você vai montar seu texto. E garantir que você use todos os elementos aí que a proposta te ofereceu. Tá certo? Beleza. Qual é a segunda fase? A segunda parte, né? A segunda parte dessa segunda etapa. Só vou mudar aqui em cima, onde tem investigação, tá? Identificação, perdão. Só vai mudar em cima. De identificação, a gente vai para investigação. Investigar o que vai ser discutido em cada estratégia. Aí a gente vai pegar aqui agora, ó. O que é que eu posso argumentar? Argumentos que serão discutidos no desenvolvimento 1. O que é que eu posso argumentar aqui embaixo? Os argumentos que serão discutidos no desenvolvimento 2. Beleza. Esse é o esquema. É isso que a gente tem que fazer, tá? Vamos fazer com a proposta agora? Tudo certo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, gente, ó, fala no chat, pede para poder falar no microfone. A gente está aqui para sair sem dúvida, ok? Certo. Tá de boa. Presta atenção. Vamos lá agora, ó. O que eu preciso fazer agora com vocês é o seguinte. Vamos aqui. Identificação. Tratamento do autismo no Brasil. Setinha para cima, setinha para baixo. Ó, obstáculo 1, obstáculo 2. Você nem pensou em nada sobre o tema ainda. Nem pensou sobre se existe assistência mesmo ao autista, se tem muitos lugares onde tem o centro de referência. Nada nós pensamos. Isso já tem aí uma organização. Agora eu preciso pensar aqui, ó, quais são as ideias que eu vou desenvolver para sustentar minha tese. Inclusive, esse é o momento quando você faz isso e não pensou ainda nas estratégias, é o momento de pensar na tese, ó. Não esqueça de como a formulação da tese é importante para a escolha das estratégias argumentativas. Como o tema central e um dos delimitadores ajudam na tese, é que você pode pensar. Tratamento do autismo no Brasil, pelo histórico da saúde brasileira, é precário e deveria melhorar. Pronto. Isso já é um rascunho de tese. Você já tem aí uma ideia que você pode desenvolver, por exemplo, que é o Estado não ser totalmente comprometido com o que ele deveria estar. Você já tem essa ajuda, tá? Só que aí eu vou pensar uma coisa com vocês. Você vai dizer para mim, pô, Luquinhas, toda a redação que eu fazia, eu tinha uma observação do professor, da professora, que era a seguinte, que minha argumentação era superficial, que a minha argumentação não desenvolvia o texto. É uma observação muito comum, né?
a superficialidade da argumentação do estudante começa agora, na escolha que ele faz. Porque se nós fizermos escolhas do tema do D1 e do D2, escolhas muito próximas, escolhas que nós temos aí muita proximidade das ideias, vai ficar parecendo que você falou o texto inteiro da mesma coisa. Superficializou, porque você não desenvolveu, não expandiu a discussão. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter uma técnica para escolher essas estratégias. Eu sugiro que a gente sempre pense em uma delas ser um argumento técnico e a outra ideia ser um argumento humano. Seria um argumento técnico e um argumento humano. Veja, para a gente conseguir fazer com que essas duas ideias sejam bem diferentes, elas têm de, necessariamente, falar de aspectos diferentes dentro do mesmo tema. Qual seria um obstáculo para o tratamento do autismo no Brasil que seja um argumento técnico? Como é que a gente define, como é que a gente caracteriza um argumento técnico? O argumento técnico é aquele argumento que alcança mais a sociedade. Ele é um argumento coletivo, ele alcança muita gente. E ele é pragmático. Ele é um argumento sobre coisas, palpáveis, objetivas. Então, por exemplo, a ciência é uma coisa objetiva, a tecnologia é uma coisa objetiva, as leis são objetivas, as normas da sociedade são objetivas. Então, é um argumento sobre algo palpável, material quase. E o argumento humano, pessoas, trata de questões que são mais subjetivas, ou seja, que alcançam alguns grupos da sociedade, não todos. Tem a ver mais com comportamento, cultura, tradição, com elementos que estão na subjetividade das pessoas. Tem a ver com o que a sociedade vive, né, de algumas realidades, e que não estão pragmaticamente colocadas nas leis, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo clássico para vocês. Um obstáculo no tratamento do autismo no Brasil seria, aqui embaixo está dizendo, a escolha das estratégias seguindo a técnica dos argumentos técnico e humano garante amplitude para a abordagem do texto, faz com que o texto fique mais amplo e, por fim, mais aprofundado. Voltando. Então, um obstáculo para tratar autismo no Brasil é o acolhimento familiar. Se a família não aceitar, gente, que a pessoa tem autismo, a família não aceitar isso dificulta o tratamento. Veja que o acolhimento familiar acontece com uma parcela da sociedade, não com todo mundo. E as famílias terem vergonhas de doenças psíquicas, de transtornos, é uma questão cultural isso. A loucura, né, sempre foi vista como algo que era incompetência da família. As famílias sempre ficavam com a imagem ruim quando tinha algum filho com doença mental. Então, o acolhimento familiar é um dos obstáculos para tratar o autismo no Brasil. Outro obstáculo é o compromisso do Estado. O Estado não está cumprindo seu compromisso de cuidar das pessoas que têm essa debilidade. Tudo bem, gente? Vocês acompanharam direitinho o raciocínio, entenderam direitinho. Belezinha? Isso é importante porque é a escolha da estratégia, gente. Veja só, agora eu vou fazer o tema completo. Vou fazer a proposta completa. Tudo bem? Posso fazer? Posso fazer, meus amores? Isso, o compromisso do Estado seria o argumento técnico, Amandinha. Pode ser desenvolvimento mesmo, não tem problema não, mas eu geralmente chamo de argumento técnico. Vamos fazer tudo, Tratamento do autismo, Brasil, obstáculo 1, obstáculo 2. Aqui eu vou mudar a ordem, acolhimento familiar e compromisso do Estado. Por que eu vou mudar a ordem? Para você ficar na cabeça que não existe uma ordem específica, não tem que ser técnico primeiro e humano depois. Pode ser, a ordem não importa, contanto que você faça essa diferenciação. E na hora de você apresentar, também apresente na ordem. O 1 vai ser X, o 2 vai ser Y, e aí primeiro você faz X, o segundo você faz Y, não importa qual foi o recorte que você deu. Tudo bem? Massa.
Aqui a gente já tem quase que uma introdução. O que é que faltou aí para a gente ter uma introdução desse texto? O que é que faltou? Não, Andrezinha. Tô falando do esquema. O que é que faltou aí no esquema para a gente conseguir fazer a introdução? Falta o quê, gente? Tá faltando o quê? Um repertório para a gente começar, né? Uma contextualização, certo? Você poderia começar dizendo assim, ó. O dia 2 de abril foi criado pela ONU com o objetivo de fazer com que pessoas autistas tivessem uma data para haver uma conscientização a respeito desse transtorno no mundo. Ponto. Entretanto, apesar da data comemorativa, no Brasil, o tratamento do autismo ainda não está sendo respeitado, mostrando o quanto, numa sociedade como a nossa, existe uma negligência estatal para com o assunto. Ponto. Com efeito, é necessário combater os obstáculos que dizem respeito ao descompromisso do Estado e o acolhimento familiar como mecanismo de melhorar como se trata os autistas no Brasil. Pronto. Escrever é fácil, escrever lindo, gente, escrever é lindo, opa, aqui, fica arrepiado. Ave Maria, escrever é bom demais. Depois da aula, você vai fazer o quê? Ou 9 horas da noite, estou em casa, nada para fazer, empolgado com a aula, vou fazer o quê? Redação. Olha que maravilha, não vai conseguir comer, não vai conseguir tomar banho, não vai conseguir mandar um áudio pro amor dizendo beijo, chuchu, cheguei. Vai fazer redação, né? Calma, Andressinha, mas se eu não soubesse fazer com facilidade, não tinha de ser professor de redação, né, Dessa? Eu tenho essa habilidade. Ah, pois. Não é? Então, veja, ó, aí, se eu tivesse o repertório, já tinha introdução, não é isso? Venha comigo. Agora vem a parte da gente desenvolver cada argumento. O que é que eu poderia falar a respeito do acolhimento familiar que se torna um obstáculo para tratar o autismo no Brasil? Né? Olha só, a família precisa aceitar o TEA, é um bom argumento. Outro argumento é, a família precisa participar do tratamento, claro, se não participar não vai entender o que, é que acontece com essa pessoa e não vai haver uma evolução dentro nesse sentido, não é verdade? Ou também buscar um serviço especializado. Porque acontece muito isso com as doenças mentais e os transtornos. As famílias são religiosas, aí como forma de buscar, né, auxílio, quando vem um filho, uma filha numa situação dessa, levam primeiro à igreja do que ao médico. Gente, eu acho a religião linda. As pessoas têm de dar margem mesmo às suas religiões, respeito muito isso. Mas a gente não pode esquecer que quando é uma doença, um transtorno, precisa haver médico, precisa haver medicina. E aí a busca por um serviço especializado se torna importante, tá? Luquinhas, você botou 3 argumentos. Eu preciso fazer 3 argumentos em cada desenvolvimento? Não, gente. Você vai fazer só um. No máximo, se você for habilidoso, habilidosa, 2. Mais 3 aí para poder você ter uma capacidade de escolha melhor. Seu texto fica mais interessante. Vai que você está escrevendo e não cabe um, cabe melhor o outro. Não é verdade? Como é que o compromisso do Estado se torna um obstáculo no tratamento do autismo no Brasil quando não constrói unidade de referência? Certo? Quando não disponibiliza tratamento psicológico para a família. Lembra lá o texto de apoio, que diz que as famílias também deveriam ser tratadas? E constituir inclusão por meio de terapias ocupacionais, arte, música, esporte, etc. Coloquei 3 repertórios aí. Vocês sabem que cada desenvolvimento precisa ter. Na introdução, D1 e D2, os 3 parágrafos precisam ter repertório. Não precisa ser 3 repertórios diferentes. Pode ser 2. O da introdução você pode retomar no D1 ou no D2. Certo? Mas eu coloquei 3 aí, porque são 3 repertórios coringa, que servem para muitos assuntos. Primeiro repertório. Iluminismo. É no iluminismo que se escreve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? A ideia de que todo indivíduo é igual ao outro surge aí, né, nessa declaração. Repertório 2, que tem a ver com família. Não esqueça que o repertório tem que ter a ver com a estratégia argumentativa. No D1, você vai falar de acolhimento familiar.
Qual é o repertório que eu trago? O conceito de lar burguês de Gilberto Freire. Para Gilberto Freire, todas as famílias burguesas do século XIX, do período colonial e pós-colonial, eram muito orgulhosas e pregavam, fingiam ser perfeitas. E aí, quando acontecia alguma coisa que envergonhasse essa família tinha o lar burguês destruído. Exemplo, quando o filho desenvolveu uma doença mental, quando a filha engravidava, quando um filho se tornava alcoólatra, hoje viciado em drogas, prostituição, homossexualidade, tudo isso envergonha a família burguesa, e aí ele fala que há um conceito de lar burguês, esse lar burguês é destruído. E compromisso do Estado, eu trago o vovô Bauman. Lá em Modernidade Líquida, ele cria o conceito de instituição zumbi. O que é a instituição zumbi? É aquela a qual existe, mas não funciona. Igual um zumbi. É morto, mas parece que está vivo. Né? Exemplo, a educação brasileira. Tem professor, tem escola, tem carteira, tem aluno, mas não consegue formar as pessoas. Por causa de várias debilidades, principalmente porque o maior problema da educação brasileira é a desigualdade social. É muito difícil você querer que aprenda uma criança que senta com fome para assistir uma aula à noite depois de ter trabalhado o dia inteiro. Né? Então, Baum trabalha com esse conceito. Aí cabe para várias coisas, saúde, educação, segurança. É como se o Estado existisse, mas, na verdade, na prática, ele não existe. Tudo bem, meus amores? Entenderam direitinho? Ficou beleza? Ficou massa? Vocês gostaram? Aí, os meus slides são assim, todos coloridos. Quem já foi meu estudante sabe que eu adoro cores. Vivam as cores. Né, Laurita? Muita cor. Posso fechar a aula com vocês? Posso fechar a aula com vocês? Exato, Gabriel. Gabriel me auxilia. Valeu, Gabi. Vamos fechar a aula. Vou deixar para vocês uma introduçãozinha feita baseando-se nesse planejamento. Ó. Transtorno social poderia ser o título. Em 1789, o Iluminismo consolidou a Declaração do Homem e do Cidadão, garantindo pela primeira vez a dignidade humana a todos. De azul escuro está aí o repertório. Entretanto, a sociedade brasileira ainda se mostra incapaz de tratar os autistas da forma digna prevista pelos iluministas há quase 3 séculos, o que não condiz com a democracia. Tese de Verde. Com efeito, a construção de uma sociedade isonômica. O que é uma sociedade isonômica, gente? O que é uma sociedade isonômica? Que tende à igualdade, que busca a igualdade. Com efeito, a construção de uma sociedade isonômica pressupõe diminuição dos obstáculos para pessoas com autismo, principalmente quando existe acolhimento familiar, bem como compromisso do Estado com a situação. Em negrito, projeto de texto, final da introdução, de vermelho as ideias que serão desenvolvidas. Tá vendo que escrever não é difícil. Agora, próxima redação que você for fazer, eu vou postar essa aula para vocês mais tarde, hoje ainda, amanhã você dá uma olhadinha no tema que eu vou anexar a essa aula. Quem levantou a mão, pode falar? Alguém levantou a mão? Ah, beleza, Gabriel, sem problema. Pronto, gente. Tá fechada a aula de hoje. Prazer enorme a presença de vocês. Obrigado mais uma vez. Vamos engatar agora as aulas, viu? Deixa aí sua presença. Obrigado, Brendinha. Você show de bola. Mais uma vez, quando eu disser terminei, vocês botam aí o presente, né? Que depois eu tiro a gravação. Beleza, gente? Foi um prazer mais uma vez. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!